Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia, pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então que, doravante, os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram, como se não chorassem, e os que estão alegres, como se não estivessem alegres, e os que fazem compras, como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo, como se dele não estivessem gozando. Pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E, passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados, e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, ao nos reunirmos como comunidade de fé, somos chamados a refletir sobre o significado profundo da nossa existência e a resposta que oferecemos ao convite divino. A vida, muitas vezes, se assemelha a uma jornada repleta de oportunidades e escolhas, e as leituras de hoje nos convidam a considerar como respondemos ao chamado do Senhor. Imaginem, se puderem, a cena à beira do mar da Galileia descrita no Evangelho de Marcos. Jesus caminha pela praia e encontra 2 conjuntos de irmãos, Simão e André, Tiago e João. Eles eram pescadores, ocupados com suas redes e preocupações diárias. No entanto, o encontro com Jesus transformou suas vidas de maneiras inimagináveis. A resposta imediata desses homens à chamada de Jesus é emblemática, marcando o início de uma jornada extraordinária de discipulado. Esta cena ressoa profundamente em nossas próprias vidas. Assim como os primeiros discípulos, somos chamados a responder ao convite constante de Jesus para segui-lo. No entanto, muitas vezes, ficamos presos em nossas redes cotidianas, em nossas preocupações e responsabilidades, e podemos hesitar diante da oportunidade de seguir o Mestre. Quero partilhar uma história que exemplifica essa dinâmica na experiência cotidiana. Havia uma mulher chamada Ana, dedicada ao seu trabalho e à sua família. Sua vida era repleta de atividades e compromissos, e o convite de Jesus muitas vezes parecia distante e difícil de discernir em meio à agitação diária.
Um dia, ao refletir sobre as Escrituras, Ana sentiu uma inquietude interior, uma voz suave que a convidava a deixar para trás as redes familiares e profissionais para seguir a Cristo de maneiras novas e ousadas. Ao longo do tempo, Ana começou a perceber que seguir Jesus não significava abandonar suas responsabilidades, mas infundir cada aspecto de sua vida com um novo propósito e significado. Ela se tornou uma testemunha viva de como a resposta ao chamado de Deus pode transformar não apenas indivíduos, mas também comunidades e estruturas sociais. Essa história nos desafia a considerar nossas próprias respostas ao chamado de Jesus. O Evangelho hoje nos lembra que o reino de Deus está próximo, e a resposta adequada é a conversão, a mudança de coração que nos leva a uma nova forma de viver. Este é um chamado que ressoa através das gerações, um convite para todos nós hoje: convertei-vos e crede no Evangelho. A primeira leitura do livro de Jonas nos oferece outra perspectiva intrigante sobre a natureza do chamado divino. Jonas, um profeta relutante, recebe a ordem de Deus para pregar a mensagem de arrependimento à grande cidade de Nínive. Inicialmente, Jonas tenta fugir da responsabilidade, mas, após um encontro dramático com uma grande baleia, ele finalmente aceita a missão divina. A mensagem de Jonas ressoa poderosamente: ainda 40 dias e Nínive será destruída. No entanto, a reação de Nínive à proclamação de Jonas é notável. Desde o rei até o menor dos habitantes, todos se arrependem de seus maus caminhos, clamam a Deus por misericórdia e mudam suas práticas pecaminosas. Essa história nos leva a ponderar sobre a natureza do arrependimento e da conversão. Nínive, uma grande cidade pagã, foi capaz de reconhecer a urgência da mensagem profética e responder com humildade e arrependimento. Isso nos desafia a considerar se estamos dispostos a mudar nossos caminhos quando confrontados com a verdade do Evangelho. A segunda leitura, da primeira carta aos Coríntios, acrescenta outra camada a essa reflexão. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, destacando a transitoriedade da vida terrena. Ele nos lembra que as coisas deste mundo estão passando e, portanto, devemos viver de maneira que reflita a compreensão profunda da eternidade. Paulo não está sugerindo que devemos abandonar nossas responsabilidades ou desconsiderar o mundo ao nosso redor. Pelo contrário, ele está nos chamando a viver com uma perspectiva celestial, reconhecendo que todas as nossas ações e escolhas têm uma dimensão eterna. Esta leitura nos convida a considerar como nossa resposta ao chamado de Deus molda não apenas o presente, mas também o futuro que se estende além da vida presente. À medida que exploramos essas leituras, percebemos um fio comum: o convite divino para a conversão, o chamado para mudar nossos corações e direcionar nossas vidas em direção a Deus. Quero destacar 3 temas-chave que emergem dessas passagens. 1. O chamado à mudança e à conversão. Assim como os primeiros discípulos, somos chamados a deixar nossas redes e seguir a Cristo. O chamado à conversão não é apenas uma mudança superficial, mas uma transformação profunda dos nossos corações e mentes. Devemos examinar sinceramente nossas vidas, identificar áreas que precisam de mudança e responder ao convite constante de Jesus. 2. A urgência da mensagem evangélica. A história de Jonas destaca a urgência da mensagem do Evangelho. Assim como Nínive respondeu prontamente, somos desafiados a reconhecer a urgência da salvação e a proclamar o Evangelho em nossas próprias vidas. A conversão não deve ser adiada, é uma resposta imediata ao chamado de Deus. 3. Viver com uma perspectiva eterna. A leitura de Paulo aos Coríntios nos lembra da transitoriedade das coisas terrenas. Devemos viver de maneira que reflita a compreensão da eternidade, reconhecendo que todas as nossas ações têm implicações além desta vida. Isso não nos leva a negligenciar nossas responsabilidades, mas a abordá-las com uma visão celestial. Neste momento, convido-vos a um breve momento de silêncio. Que possamos, nesse silêncio, abrir nossos corações à voz suave do Espírito Santo,
que nos chama à conversão e à resposta fiel ao chamado divino. À medida que ponderamos sobre esses temas, é essencial considerar como podemos aplicar esses princípios em nossas vidas diárias. Aqui estão algumas orientações práticas. 1. Refletir sobre nossas prioridades. Dediquemos tempo para refletir sobre nossas prioridades e escolhas de vida. Identifiquemos áreas que necessitam de conversão e mudança. Estejamos dispostos a deixar de lado aquilo que nos impede de seguir mais plenamente a Cristo. 2. Proclamar o Evangelho em palavras e ações. Assim como Jonas proclamou a mensagem em Nínive, sejamos corajosos em proclamar o Evangelho em nosso meio. Sejamos testemunhas vivas da transformação que Cristo opera em nossas vidas. Estejamos atentos às oportunidades de partilhar a boa nova com aqueles ao nosso redor. 3. Viver com consciência eterna. Ao enfrentarmos decisões diárias, consideremos sua implicação eterna. Não negligenciemos nossas responsabilidades, mas abordemo-las com uma visão celestial. Cultivemos uma consciência constante da presença de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, o chamado de Jesus para convertei-vos e crede no Evangelho é um convite contínuo para todos nós. Que possamos responder a esse chamado com corações abertos, prontos para deixar nossas redes e seguir a Cristo em cada aspecto de nossas vidas. Antes de concluir, quero orar por cada um de nós. Ó Deus, Pai misericordioso, olha para nós, tuas criaturas, que buscam responder ao teu chamado. Derrama sobre nós a graça da conversão, transformando nossos corações e moldando nossas vidas de acordo com tua vontade. Senhor Jesus, guia-nos em nosso caminho de discipulado, capacitando-nos a deixar para trás aquilo que nos impede de seguir-te plenamente. Espírito Santo, infunde em nós uma consciência constante da eternidade, para que vivamos de maneira que glorifique a Deus em todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus continue a operar em nossas vidas, capacitando-nos a responder ao seu chamado com alegria e fidelidade. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.